Eu sou Paulo Henrique e eu vou falar sobre o desenvolvimento do jogo. Então, primeiramente sobre o conceito do jogo. Como o tema que a gente pegou foi esse do café da tarde no campus, eu me baseei em vários jogos de servir café. Tinha o Café Mania e teve outros jogos que eu peguei como referência visual, jogos que tinham essa mecânica parecida de interagir com o personagem, após uma interação você ia servir alguma coisa para ele comer e beber, e depois disso ele ia reagir de certa forma e assim seguia o loop. A mecânica geral que aparece na maior parte do jogo são as cenas top-down 2D, que é quando o personagem principal está caminhando pelos mapas e quando ele vai servir alguém é o point click e em apenas uma cena é a cena de plataforma, que é a cena da terceira fase. Os personagens vão lá no começo, né? Contam a história deles, interagem com o personagem, com o player e depois o player serve ele de acordo com a conversa, ele vê o que o personagem precisa, serve ele e depois volta para a cena onde eles falam no café de novo, eles começam a conversar. E dessa forma, os personagens vão criando esse afeto entre eles e essa relação entre eles e o café. Nessa parte do loop ficou bem complicado assim de fazer, porque como era para acontecer muitas coisas diferentes, ter muitas sequências diferentes, dependendo do personagem, dependendo do dia, dependendo da fase, na mesma cena, resultou em muitos bugs isso. Eu tentei fazer isso numa cena só, na mesma cena do café. E aconteceu muito bug, deu muito problema, a cena não funcionava direito. E a forma que eu tive de contornar isso foi quando acontecia o loop, ao invés de tudo ser na mesma cena, eu puxava para outra cena. Quando chega um personagem, era uma cena, aí ele interagia, puxava para outra cena do point click, e quando ele fosse interagir novamente e chegava outro personagem, já seria outra cena. Eu no começo tentei colocar tudo isso junto, mas deu muito problema, começou a bugar tudo e deu errado. Perdi bastante tempo fazendo isso. E essa foi a forma que eu consegui que desse funcionalidade a essa dinâmica dos loops. E após isso, na terceira fase tem a cena de plataforma. E na cena de plataforma é basicamente ele pulando sobre as plataformas e pegando os bilhetes, que são os recados da cozinha. E ele não pode cair na parte que tem embaixo os espinhos. Quando cai lá, ele morre e volta do começo a fase. Aí tem essa fase e depois dessa fase ele chega no final, onde ele tem a decisão final de continuar com a cozinha ou deixar a cozinha para trás. E essa é basicamente a mecânica geral do jogo. Olá, eu sou Eric Torres Silva, aluno de Game Design da UFPE no período 2025.1. E eu fui responsável pelas artes desse projeto e eu vou falar sobre o conceito do projeto. O conceito do jogo é sobre o personagem principal, nosso protagonista, encontrando um local abandonado dentro do campo da UFPE. Esse local antigo tinha um cenário de um café e de destaque tinha um simples bilhete, pedindo para quem leu o bilhete fazer um café para ajudar alguém. O protagonista então assume a responsabilidade de cuidar do local e de servir os outros personagens que irão ao local, assim pouco a pouco ajudando eles e simplesmente melhorando um pouquinho o mundo. Eventualmente, no entanto, o protagonista necessita decidir entre continuar com a responsabilidade ou passar ela para a próxima pessoa. A decisão fica ao jogador do que fazer, mas eventualmente a ideia é de que o protagonista passe a responsabilidade, pois não é possível uma única pessoa carregar o fardo de ajudar os outros sozinho por tanto tempo. Ele também precisará ser ajudado eventualmente. A ambientação do jogo foi fortemente influenciada pelas limitações do Game Boy, mas ainda assim foi possível passar a ideia de um ambiente calmo e simples. Claro, uma faculdade por si só não retrata esse ambiente, mas o café da faculdade e o ambiente do jogo, o local que o protagonista precisa tomar conta, tem que ser esse ambiente de relaxamento pelo jogo. Devido a isso, foi escolhido o estilo chibi do jogo para passar o ar de algo inofensivo. Meu nome é Anne e eu vou falar um pouco sobre o nosso cronograma e as dificuldades encontradas na execução do projeto. Em relação ao cronograma, na primeira semana, a gente fez o moodboard e a gente iniciou a fase top-down. Iniciamos a produção dos sprites, fizemos o roteiro, o storyboard, o fluxograma e também fizemos a lista geral dos personagens e dos diálogos que iam ter no jogo. Na segunda semana, a gente fez um protótipo rápido dos mapas, então a gente usou placeholders para fazer a programação e também algumas bases de como ia ser cada mapa. A gente fez os personagens e os diálogos.
A gente fez alguns ajustes nos roteiros e nos cenários. Continuamos a produção dos sprites e também quase finalizamos a programação da primeira fase. Na terceira semana, a gente fez o refino dos mapas, depois da orientação com o professor. Ajeitamos também alguns assets que estavam gerando uma discordância entre os monitores e o professor. A gente ajustou algumas partes da mecânica do jogo, programamos a fase top-down e também iniciamos a produção da point and click. Na quarta semana, a gente finalizou os mapas e os sprites. A gente programou a cena plataforma e finalizamos a enredo do jogo, também fazendo alguns ajustes no protótipo e corrigindo alguns bugs. Na entrega final, a gente trouxe a trilha sonora, os vídeos explicativos, então tá tudo dentro do material do slide, então a gente produziu também o slide, os materiais gráficos e o arquivo zip do projeto. Em relação às em relação às dificuldades encontradas, como o Henrique falou, a maior dificuldade foi em relação às cenas que ele conseguiu resolver, dividindo as cenas e tentando cortar um pouco o loop. Em relação à produção dos assets e dos cenários, a maior dificuldade foi se adequar ao tamanho e as especificações que o GB Studio precisava. Então, Eric pesquisou bastante, procurou muitas referências para que todos os produtos eles saíssem de uma forma que fizesse sentido e trazendo um pouquinho da pixel art sem comprometer nada. Em relação ao material gráfico, não tivemos muita dificuldade. Foi mais a parte da qualidade das imagens, porque como o GB Studio ele precisa de uma resolução muito menor, acabou que a gente precisou melhorar alguns gráficos e algumas imagens. Explicando um pouquinho sobre os materiais gráficos, a gente pensou muito em uma ideia inicial de promoção do jogo. Então, alguns posts para o Instagram fazendo essa call to action do cliente, tentando puxar ele e trazer um pouquinho do visual dos jogos. E também pensamos em trazer um vídeo em formato de story para o TikTok, foi algo solicitado pelo professor. E basicamente é isso.